um abalo pesado nos mercados, a chegada da inteligência artificial chinesa, a DeepSeek, batendo pesado nos valores das ações das empresas ligadas ao mercado de inteligência artificial, com muitos falando que a bolha havia finalmente estourado e que isso iria quebrar o sistema americano. Porém, nos dias seguintes, a recuperação parcial do mercado, estabilizando o choque, jogou um banho de água fria nessa tese. Agora, os outros diziam que, de novo, a China teria fracassado com sua fraude, que essa DeepSeek não seria tudo isso e que o sistema americano estava com sua força plena. Mas, para variar, não é nem 8 e nem 80. Se por um lado o mercado de inteligência artificial americano não vai quebrar ainda, por outro a inteligência artificial chinesa não é pouca coisa. As mudanças serão no longo prazo e médio prazo, e agora o que podemos ter certeza é que o atrito tecnológico entre China e Estados Unidos irão se intensificar. Mas afinal, o que a DeepSeek e a corrida da inteligência artificial vão mudar na geopolítica? É isso que vamos ver no vídeo de hoje. Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever no canal, ativando o sininho de notificações e de nos seguir nas redes do Telegram e do Instagram para ficar por dentro das novidades do canal e de assuntos interessantes que estão acontecendo na geopolítica. O meu nome é Leon Peta e esse é o canal Geopolítica Mundial. A DeepSeek representa, ao mesmo tempo, um reflexo da inovação chinesa em inteligência artificial diante das restrições dos Estados Unidos e um exemplo do possível uso indevido de dados da OpenAI, violando seus termos de serviço. Essa ironia não passa desapercebida. A OpenAI pode ter tido suas próprias regras infringidas depois de anos treinando seus modelos com dados de terceiros. O grande questionamento é como uma empresa chinesa relativamente pequena, com menos de 200 funcionários, consegue oferecer modelos de linguagem altamente eficientes a um custo muito inferior ao das gigantes do setor. E a resposta está na combinação de diversas abordagens tecnológicas já existentes, mas implementadas de forma inovadora e integrada. Apesar de no Brasil ainda ter muita gente que associa a China a produtos vagabundos e de baixa qualidade, na prática a China caminha rapidamente para uma supremacia tecnológica ampla. Isso é importante porque ao longo da história americana, desde a Guerra Civil Americana, a grande aposta da estrutura do pensamento estratégico dos Estados Unidos tem sido o da supremacia tecnológica, a ideia de que a tecnologia nos libertará. Então, quando na Guerra Civil o fator tecnológico se mostrou a chave da vitória da União ao norte contra os confederados ao sul, essa se tornou a bússola de orientação norte-americana, a obsessão em domínio tecnológico que pudesse alavancar a sua economia ao mesmo tempo em que produziria novas armas mais eficientes. Isso fez dos Estados Unidos a nação mais forte do mundo. Ter as melhores e mais sofisticadas armas se provou útil, porque todos os inimigos americanos sempre sofreram ao enfrentar os Estados Unidos, justamente por causa dessa vantagem tecnológica. E quando tentavam acompanhar os passos americanos nessa corrida tecnológica, isso levava as nações rivais a eventualmente quebrarem, porque simplesmente não conseguiam arcar com os custos a longo prazo de manter esse aparelhamento industrial tecnológico, como foi o caso da União Soviética. Muita gente acha que a Alemanha nazista era mais avançada que os Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, mas isso não é bem verdade. O que você precisa entender é que, é claro que, pontualmente, em algumas tecnologias, a vantagem era alemã, e até mesmo no caso japonês na época também, sobretudo na parte aeronáutica. Mas entenda, eram vantagens pontuais, apenas alguns segmentos. Na somatória total e ampla, envolvendo mais aspectos, os Estados Unidos estavam muito à frente. A mesma coisa com o Japão dos anos 80, 90 e 2000. Pontualmente tinham vantagens sobre os americanos, mas pontualmente apenas em alguns setores. No geral, a maioria das tecnologias não. Países rivais dos Estados Unidos, para poderem superar os americanos em algumas dessas tecnologias, precisavam especializar e concentrar os seus esforços nelas. Esses esforços concentrados davam superioridade tecnológica, mas era isso, pontos concentrados e especializados, e com custos humanos, energéticos e financeiros muito grandes. Então,
quando o país A ou B conseguiam ficar em primeiro lugar de 2 das 20 principais tecnologias, não ficando nem entre os 5 primeiros das demais outras 18 tecnologias, os Estados Unidos, por outro lado, em todas essas tecnologias, ficava ali, entre os 3 primeiros lugares. Então, na média, acabavam superando qualquer rival. Existem vários motivos para os americanos terem tido essa vantagem tecnológica, mas vamos deixar isso para outro vídeo, porque o que importa hoje é que a China pós-Mao Tse-tung mudou tudo isso. A partir da década de 1980, a China lentamente, mas acelerando sempre e continuamente, caminhou para o domínio de tecnologias-chave. Nunca sozinha, só para deixar claro, sempre parceria. Ironicamente, muitas parcerias justo com os Estados Unidos. E hoje, diferente de todos os rivais americanos do passado, a China está na frente em várias tecnologias. Não apenas em algumas poucas concentradas em pontuais, mas em várias. E naquelas em que ela não está em primeiro, já está configurando entre os primeiros. Então, pela primeira vez em quase 200 anos, a superioridade tecnológica americana está de fato sendo ameaçada, porque a China não concentrou seus esforços em uma ou duas tecnologias-chave, mas em todas, literalmente todas, e conseguiu o resultado em todas elas. Isso é algo grande, que não pode ser subestimado porque irá alterar de alguma forma a configuração da geopolítica. Duas coisas recentemente me chamaram muito a atenção. A primeira foi o fato de que a União Europeia condicionou uma série de acordos comerciais a serem feitos com a China se eles, os chineses, incluíssem também a transferência tecnológica. Porque veja, até uma década e meia atrás, a Europa pedindo para a China transferência tecnológica seria algo inimaginável. A segunda foi o caça chinês, que é importante deixar claro que apesar de canais que se dizem especialistas afirmarem que seria o caça de sexta geração da China, essa definição de que seria sexta geração é inventada. O governo chinês nunca anunciou esse avião como sendo de sexta geração. Alguém, em algum canto, usou esse termo e os copia e colam da internet ficaram replicando o termo caça de sexta geração chinês. Mas independente de que geração de fato seria, é uma demonstração clara de, no mínimo, equivalência aos Estados Unidos. Mas o mais importante é a inteligência artificial que tem sido a exemplificação disso, mesmo com sanções e restrições. A DeepSeek utiliza um modelo baseado em Mixture of Experts, que ativa apenas partes do modelo necessárias para resolver cada problema, reduzindo drasticamente os custos computacionais. Além disso, a empresa Multi-Head Latent Attention, permitindo que o modelo funcione com um cachê de memória menor e otimizando o armazenamento dos parâmetros, reduziu sua precisão durante o treinamento, o que acabou economizando o processamento sem comprometer o desempenho. Outras técnicas incluem a previsão de múltiplos tokens ao invés de apenas o próximo, o que sacrifica 10% da precisão, mas dobra a velocidade da inferência, além do aprendizado por reforço sem feedback humano. No final de 2024, o DeepSeek anunciou seu modelo V2, treinado com uma eficiência surpreendente, sendo 45 vezes mais eficiente que os modelos concorrentes de ponta. A inovação, no entanto, não está nas técnicas isoladas que utiliza, mas sim na maneira como conseguiu aplicá-las simultaneamente, superando as barreiras impostas pela proibição dos chips americanos. Seu modelo mais avançado, o DeepSeek V3, possui os impressionantes 671 bilhões de parâmetros, mas apenas 37 bilhões são ativados por vez, otimizando ainda mais o uso dos recursos computacionais. O custo do treinamento desse modelo reforça o seu potencial disruptivo. Enquanto o treinamento final do Llama 3.1 do Meta exigiu cerca de 10 vezes mais horas de GPU, o DeepSeek V3 foi treinado com apenas 2,7 milhões de horas de GPU, a um custo total de aproximadamente 5,6 milhões de dólares. Além da eficiência computacional, a DeepSeek também tem um modelo de preços agressivo. Seu acesso via API custa apenas 14 centavos por milhão de tokens, enquanto a OpenAI cobra $7,5 pelo mesmo volume. Essa diferença sugere uma estratégia de preço abaixo do custo, possivelmente subsidiada para ganhar mercado mais rápido.
Outro aspecto controverso é a possível utilização de modelos da OpenAI e de outras empresas para treinar os modelos da DeepSeek. A empresa treinou seus modelos com um impressionante conjunto de 14,8 trilhões de tokens, um volume similar ao utilizado pelo Llama da Meta. Alguns analistas acreditam que a DeepSeek pode ter usado distilação, enviando perguntas para um modelo mais avançado como o GPT-4 e o treinando seu próprio modelo com respostas obtidas. Empresas como a OpenAI e Anthropic consideram isso uma violação dos termos de serviço, mas a prática parece ser comum, especialmente entre startups e pesquisadores independentes. Além disso, a DeepSeek utilizou técnicas de aprendizado por reforço para destilar modelos como o Llama da Meta e o Qwen da Alibaba, criando versões mais compactas que superam o GPT-4 e o Claude 3.5. Esses modelos destilados foram disponibilizados como código aberto na plataforma Hugging Face sob licença do MIT, mas podem infringir as licenças do Llama dependendo do número de usuários finais. As implicações da ascensão da DeepSeek vão além do mundo da inteligência artificial. Seu anúncio do modelo R1 focado em raciocínio de cadeia de pensamento causou grande impacto no mercado, mostrando um desempenho comparável ao da OpenAI a um custo muito menor. A real virada de jogo, porém, aconteceu quando seu aplicativo se tornou mais popular que o ChatGPT nos stories para baixar aplicativo, o que chamou a atenção dos investidores. Muitos ficaram surpresos com o avanço chinês em inteligência artificial, percebendo que as proibições de chips dos Estados Unidos podem ter tido um efeito contrário ao desejado, forçando os engenheiros chineses a inovar com menos recursos. A ascensão do DeepSeek também levanta dúvidas sobre o futuro da Nvidia. Tradicionalmente, a empresa domina o setor porque a sua plataforma CUDA funciona exclusivamente em seus chips e seus drivers são altamente otimizados para uso no Linux. No entanto, o avanço da DeepSeek sugere que novas abordagens de eficiência computacional podem reduzir a dependência de hardware de ponta. Se alternativas como as GPUs da AMD se tornarem viáveis para inferência, a longo prazo isso pode impactar as projeções da Nvidia, especialmente se modelos abertos como os da DeepSeek ganharem força. O impacto da DeepSeek também pode remodelar o cenário competitivo das grandes empresas de tecnologia. A Amazon, por exemplo, pode se beneficiar ao utilizar modelos de código aberto como alternativa a desenvolver os seus próprios. A Apple pode otimizar seus dispositivos para inferência mais eficiente e a Meta, cuja estratégia de inteligência artificial é central para o futuro dos seus negócios, pode se fortalecer se conseguir manter a relevância do Llama. Já o Google, por outro lado, pode perder vantagens competitivas se a necessidade de hardware de alto desempenho diminuir, tornando os seus TPUs menos essenciais. Além do que, a redução dos custos de inferência pode tornar viáveis novas aplicações que possam desafiar o domínio do Google na busca online. Outro aspecto relevante desse avanço é o impacto no consumo de energia. Embora existam preocupações sobre o aumento da demanda energética devido ao crescimento dos data centers, o desenvolvimento de modelos mais eficientes pode ajudar a mitigar esse problema. Já existem fortes incentivos para reduzir os custos de treinamento e computação, e a própria DeepSeek mostrou que é possível obter resultados avançados com menos hardware e menos consumo de energia. No cenário político, mudanças nas políticas energéticas dos Estados Unidos também podem acabar influenciando o setor, em especial se a administração Trump decidir cortar subsídios para energias renováveis e acabar favorecendo a produção de energia tradicional. E o momento do anúncio do DeepSeek não foi também aleatório. Ao que tudo indica, foi uma resposta ao mega projeto de Trump, o chamado Stargate, uma iniciativa inicialmente estimada em 500 bilhões de dólares em infraestrutura de inteligência artificial, com o objetivo de garantir a supremacia dos Estados Unidos no setor. O projeto prevê investimentos ao longo dos próximos 4 anos, com uma implantação inicial de 100 bilhões de dólares focada em data centers, clusters de computação e outros recursos essenciais para a inteligência artificial.
O SoftBank assumirá a responsabilidade financeira do projeto, enquanto a OpenAI vai ficar encarregada da operação. Empresas como a Oracle, Nvidia, ARM, Microsoft e OpenAI serão os principais parceiros tecnológicos. O tamanho do projeto é sem precedentes, superando investimentos históricos dos Estados Unidos em tecnologia, como o projeto Manhattan, que custou 33 bilhões de dólares, corrigidos para os dias de hoje, o programa Apollo, de 254 bilhões, e o CHIPS Act, de 280 bilhões anunciado por Biden. Porém, o anúncio da inteligência artificial chinesa impactou o programa. E aqui nós temos uma divisão, porque alguns falam que pode acabar arruinando o programa americano. Eu particularmente penso que não. Penso que isso vai estimular ele ainda mais. E também, o que tem sido dito é que o objetivo do anúncio chinês agora seria o de quebrar as empresas americanas ligadas à IA, o que também não penso que foi o objetivo. Olhando esse cenário, para mim, tudo indica que seria, na verdade, por ser de baixo custo e de fonte aberta, uma forma de saturar o mercado global com mais empresas de inteligência artificial e de mais variados países concorrentes, inclusive de fora do bloco atlantista. Essa saturação acabaria por ser um complicador financeiro pesado no médio prazo para a OpenAI, Meta e etc., que teriam não só muito mais concorrentes, mas muito mais concorrentes que irão custar apenas uma fração do custo dessas gigantes, tornando o ambiente sobrecarregado e apertado demais para empresas baleias navegar com tranquilidade. A minha teoria é que se a DeepSeek e outros modelos open source tornarem a IA uma commodity, isso reduziria drasticamente as margens de lucro das grandes empresas do Vale do Silício, dificultando a sustentação de seus investimentos grandes em infraestrutura. Além disso, essa estratégia se alinha ao pensamento estratégico chinês. Ao invés de tentar um confronto direto com os Estados Unidos no topo da cadeia de inteligência artificial, onde as empresas americanas ainda dominam as GPUs e os melhores modelos, a China estaria incentivando um cenário descentralizado, onde qualquer país ou empresa pode ter acesso a uma inteligência artificial avançada por um custo quase zero. Isso poderia acelerar a adoção da inteligência artificial em mercados emergentes e fora da esfera de influência dos Estados Unidos, reduzindo o monopólio tecnológico ocidental. O que me chama a atenção é que essa estratégia lembra muito a forma como a China dominou a produção industrial global, oferecendo produtos mais baratos até tornar insustentável a concorrência ocidental em várias indústrias. Agora, a aposta parece ser fazer o mesmo com a inteligência artificial, mas de uma maneira mais indireta. Se essa hipótese estiver correta, o impacto no longo prazo pode ser devastador para empresas como a OpenAI, o Google e o Anthropic. Elas ainda podem manter a liderança na tecnologia em si, mas terão muito mais dificuldade em monetizar suas inovações num mercado saturado de concorrentes menores e mais eficientes. Isso poderia levar a um futuro onde a inteligência artificial avançada não é um produto premium, mas sim um bem acessível a qualquer país ou empresa, diluindo o poder das gigantes do Vale do Silício. Ou seja, a DeepSeek pode não estar tentando quebrar o mercado americano agora, mas sim torná-lo irrelevante no longo prazo. Obrigado a todos e não se esqueçam de se inscrever no canal e de compartilhar o vídeo com todo mundo que vocês conhecem para ajudar o canal Geopolítica Mundial a continuar crescendo. Não se esqueça de ativar o sininho de notificações e de nos seguir nas outras redes do Instagram e do Telegram para ficar por dentro das novidades do canal e das novidades da geopolítica. Abraços e até o próximo vídeo.